Olá, bom dia, amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje a gente está aqui no nosso segundo vídeo desse nosso workshop do Dica Cripto, né? Esse workshop que a gente trouxe aqui para vocês para a gente introduzir esse assunto das criptomoedas, que é um assunto, como eu falei no primeiro vídeo, que na minha visão passou pelo PNR, Point of No Return. Quer dizer, a gente precisa entender que a gente vai viver num mundo que vai utilizar essas soluções dos tokens e das próprias criptomoedas, como o Rafael explicou para a gente nesse primeiro vídeo. E hoje, nesse segundo vídeo, vai ser um vídeo sobre as dúvidas mais gerais, dúvidas que vocês perguntaram para a gente nas enquetes, né, que a gente fez e as dúvidas que a nossa equipe separou para vocês. Então, eu estou aqui hoje também, né, com o Rafael Zatar da Carteira Z, com um bonezinho dele. Eu fui o único que não vim de boné, o Rafael Marques também está com aquele boné de aba reta. E eu vou aproveitar para passar já para o Rafael, para o Zatar, para que ele possa, enfim, né, dar o boa noite para o pessoal e fazer a primeira das perguntas, a primeira das dúvidas, que a gente sabe aí que quem está assistindo a gente deve estar com bastante dúvida também. Fala pessoal, boa noite. É muito bom estar aqui mais uma vez. Eu e Rafael Marques com esse boné de aba reta aqui para trazer um conteúdo muito legal para vocês. Daniel também. Da próxima vez ele falou que vai Na live eu vou ver com boné de aba reta. Vai abrir com dica de hoje aqui em cima, né? E vai cantar um rap depois para a gente dançando. Não, eu vou pegar um boné laranja, vou arranjar um boné laranja para lá. O tênis dá para mostrar o tênis laranja, então vai ser boné. Muito bom, Daniel. Eu dou um jeito de mostrar o tênis com boné. Vai lá. É muito legal, cara. Vou botar o tênis assim, né? É muito legal a gente estar nesse workshop para as pessoas entenderem um pouco mais. Chegou a hora de a gente dar um passo adiante em criptomoedas. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou revelar quanto que eu vou investir também numa carteira um pouco diferente do Daniel. A gente pode fazer até uma competição, Daniel. Qual carteira que vai render mais, seguindo as recomendações do Rafa Marques. E aqui o Rafael ele falou um pouco para a gente no primeiro workshop. A única questão é que quem ganhar, quem vai ter o bônus da recomendação vai ser o Rafael Marques, né? A gente vai ficar sacaneando, mas é ele que recomendou tudo. Exatamente. O ônus é todo meu, né? Não, o ônus é teu. O ônus e o bônus. O bônus. O Rafa Marques aí vai ser o gestor aqui, vai recomendar, vou escolher uma carteira, o Daniel outra, e o Rafa Marques, no primeiro vídeo, ele teceu comentários rápidos sobre os riscos das criptomoedas. As pessoas sempre pensam nisso, né? Por quê? Porque, com toda certeza, todo mundo que está assistindo aqui já teve alguém que perguntou: cara, tem um rendimento, um investimento aí que rende 10% ao mês que me ofereceram, que é para investir em criptomoedas e Bitcoin. Então, há uma certa confusão entre pirâmide e o que realmente é investimento em criptomoedas, com toda a certeza. E nesse primeiro momento aqui, eu queria que o Rafa Marques falasse para a gente sobre essa confusão, né? E, basicamente, como é que a gente pode separar isso. Resumindo, quais são os riscos das criptomoedas, quais as nuances aí que a gente pode e tem que observar. E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui na segunda aula. Hoje a gente vai trazer algumas informações mais aprofundadas e já respondendo a questão do Zatar com relação aos riscos. Essa é a pergunta que mais bomba com quem já investe e com quem ainda é leigo no assunto, tá? O primeiro risco, eu diria... eu estava acompanhando o Zatar outro dia numa live e você comentou sobre isso. O primeiro risco é o da ganância, tá? Então, pirâmide e golpe existem desde que a história e o ser humano existe. Então, a criptomoeda é um campo fértil. Do mesmo jeito que ele traz segurança, você pode criar tokens falsos. Então, o risco está na falta de informação. Tá? Então, eu costumo dizer que a diferença da atitude profissional e segura é a informação. Então, o primeiro risco realmente é a ganância e a falta de informação. E aí, o segundo risco, eu acho que o pessoal já está acostumado, é o risco da renda variável. Tá? Então,
eu falei bem por cima na aula passada, não chega a ser uma análise fundamentalista, porque as empresas, né, as startups que lançam as criptomoedas e os tokens, não seguem todas aquelas regras das comissões de valores, mas elas apresentam projetos, e esses projetos podem ser analisados. Então, você tem um risco na escolha do projeto que você vai investir, e o risco da tecnologia, eu acredito que hoje já está bem mitigado, eu ousaria dizer que está excluído o risco da tecnologia. Mais uma vez, como a gente já falou, é uma tecnologia que veio para trazer muitas soluções e eu acredito que não tenha volta. Então, o risco é o da alta volatilidade, da falta de conhecimento e da falta de informação. Uma questão importante, que é bom deixar claro, o pessoal costuma me perguntar bastante, pelo fato de não haver intermediários nas negociações, então você não pede para um banco transferir o seu dinheiro para alguém. Você realmente faz a transação. Não tem um caixa que vai te atender e que vai verificar os dados, digitar a linha de comando, ver se está certo. Não tem um sistema que te fala que você errou ou não. Tudo é você que faz, é descentralizado. Então, o risco está no operacional também. Então, o Daniel comentou que ele tem exposição em ETF, realmente é uma exposição conservadora porque é fácil, você vai entrar ali no home broker e faz a sua operação. Comprar uma cripto realmente, por isso que a gente preparou esse conteúdo para deixar vocês prontos para esse tipo de operação, demanda um pouco mais de atenção, um pouco mais de conhecimento e um pouco mais de estudo. Porque, mais uma vez, não tem ninguém para fazer por você. Então, se você errar um código de transação, você perde o seu dinheiro. Então, o risco está nesses detalhes. Eu não acredito mais no risco da tecnologia e a atenção realmente tem que estar ao projeto. Então, se você acredita no projeto do Bitcoin, do Ethereum e de N outras moedas que existem aí, essa é a porta de entrada, ou esse seria a sua âncora, né, onde você basearia a sua estratégia e o seu racional para o investimento. Boa. Essa questão de risco é importante. Você acabou tocando num assunto que a pessoa, quando ela tem esse erro operacional, ela poderia realmente perder o dinheiro. E é por isso que é importante ter uma pessoa que está te acompanhando, que está numa corretora confiável também, que está ali do teu lado também para te auxiliar nessa situação, né? Quando você fala que eu tenho uma exposição mais conservadora em ETF, é um pouco porque eu tenho um certo receio mesmo, eu tenho medo de, sei lá, se eu esquecer a senha lá, o código, cara, eu não tenho como recuperar as minhas... Eu não tenho esqueceu a sua senha do e-mail, Daniel. Entendeu? Não tenho esqueceu a sua senha, né? No e-mail você vai lá e bota, esqueci minha senha, aí chega. Né? No banco você vai lá, esqueci minha senha. E as corretoras ainda... Isso na wallet, né? As corretoras ainda dão uma colherzinha de chá, você pode errar ali umas 2, 3 vezes e te bloqueia. Por quê? Porque elas também respondem às regras de risco internacionais. Para elas lidarem com dinheiro e conversarem, vamos dizer assim, com os bancos, elas têm que se adaptarem a algumas regras de segurança. Então, qualquer vestígio de instabilidade ou de segurança, você errou a senha ali, acabou, bloqueou, você perdeu seu dinheiro. Então, e isso, ao mesmo tempo que é risco, é a oportunidade. É por isso que a gente consegue retornos tão expressivos, porque não tem intermediários para comer essas fatias. Então, você consegue ficar exposto a essa valorização, a esse rendimento, entendeu? Isso, então, eu queria aproveitar e dar esse gancho aí, né, com relação aos riscos, pelo seguinte... Tá, e aproveitando que você passou para essa parte de oportunidade, eu queria que se você me falasse o seguinte, se dá para ganhar dinheiro no curto prazo, tá? Claro que a gente vê às vezes, né, uma cripto, um token que disparou, subiu, sei lá, 1000% de ontem para hoje. A minha pergunta
não é se tem vezes que sobe muito do dia para a noite, porque isso a gente vê na mídia, né? A questão é, você consegue prever esse movimento antecipadamente e isso faz você ganhar dinheiro, né? E qual seria mais ou menos o prazo mínimo? E também, Rafael, Daniel, se parece com a análise técnica tradicional. Acho que esse link que as pessoas fazem, isso é muito Tem importante. muita gente analisando o gráfico mesmo, sabia? Isso é bem legal de saber se é o mesmo caminho, se não é, enfim. Eu diria que sim e não. Tem ressalvas aí. Primeiro, eu acho que seria legal explicar assim, para quem não entende, de uma maneira bem simples, por que o mercado tem essas movimentações tão grandes? Muitas vezes é por falta de liquidez. E aí, uma injeção de liquidez no mercado ou uma remoção, né, de volume financeiro do mercado faz esses volumes. Então, no curto, isso é um fator que traz uma possibilidade no curto prazo. Mas saindo ali do day trade ou até de operações ali, você consegue analisar o lançamento de novos projetos. Isso é um ponto para o curto prazo. Mas também você consegue analisar, eu prefiro mais analisar ciclos de mercado do que análise técnica para criptomoeda. Então, eu prefiro analisar o ciclo e o comportamento daquele ativo e daqueles players somado à realidade ali, o que está acontecendo. Então, por exemplo, trazendo aqui para o momento atual, taxa de juros, incerteza, mercado basicamente com medo. As criptomoedas, como a gente falou no outro vídeo, ela não é nenhuma correlação negativa, é totalmente descorrelacionado. Isso por conta do ciclo de movimento dos ativos. Então, eles têm comportamentos próprios. Então, esses comportamentos dá para ser medido. A gente consegue medir esses ciclos. Então, no curto prazo, a gente pode aproveitar esses ciclos. Tá? E aí dá para juntar essas duas coisas. A gente consegue fazer o staking, que seria a renda passiva, ou entre aspas, aí, um paralelo bem grosseiro, o dividendo. Por quê? A questão da liquidez é muito importante para a cripto. Então, o projeto te paga para você deixar ali exposto os seus tokens, deixar os seus tokens na liquidez, no pool de liquidez, que é chamado. Então, você aliar essa análise de ciclo com essas oportunidades de rendimento, de juros e dividendos, para o curto prazo, eu acredito que pode trazer bons resultados. Boa, Rafael. É interessante essa sua reflexão sobre esses movimentos de curto prazo, se é possível ou não fazer, tá? Eu acho que as pessoas conseguem visualizar agora. E o que é importante também, que precisa ser ressaltado, que as pessoas entendam aqui, é se abrir conta em uma corretora de cripto é difícil, né? Qual a corretora, né? Não precisa nem falar qual é a melhor que você acha, mas se é confiável, né? Se a pessoa pode abrir conta numa corretora e ter a segurança de que ela não vai sumir de uma hora para outra, que acontece, por exemplo, com essas pirâmides que você vê por aí. Esse é um caso clássico das pessoas que investem, a pirâmide o site some e a pessoa perde dinheiro todo. Então, explica para a gente um pouco sobre essa dinâmica de abrir conta em corretora, como é que funciona, é seguro? Zatar, você tocou num ponto muito interessante, tá? Com relação às corretoras. Realmente, além dos projetos fake aí, dos feitos para tirar dinheiro das pirâmides, isso aí, um estudo básico ali, a pessoa absorver um pouco de conhecimento e pesquisar sobre o projeto, ela consegue ter indícios de que aquilo não é sério. Tá? Então, falando das empresas sérias, das empresas que você tem um histórico, das recomendadas, tá? Então, tem muita empresa que recomenda o que é bom, o que não é, tem histórico de reclamações de cliente. Então, falando das melhores, basicamente a gente tem duas categorias. As corretoras nacionais, tá? Que elas escolhem um mercado, elas escolhem um país e elas se adaptam à legislação daquele país. Então, no Brasil, a gente tem aí 5 a 6 corretoras que respeitam a legislação brasileira
que hoje, basicamente, ela passa o seu CPF para a Receita Federal e ela é aquele dedo duro do leão, igual uma corretora comum. Então, ela vai falar o quanto você tem na carteira e você é obrigado a declarar o restante. E tem as corretoras internacionais que respeitam regras, tá? Regras de segurança, de proteção de dados, de transações econômicas, tá? E a questão é que elas não respeitam as regras específicas de algum país. Então, muitas vezes, a gente vê que alguma corretora bloqueou saque e confunde isso com golpe ou com falência. Não, por conta da característica da liquidez, às vezes, ela, assim como um fundo de investimento, ela trava a movimentação para poder deixar o mercado um pouco mais saudável, evitar o pânico ou evitar a euforia, tá? Por conta de uma notícia ou algum comportamento. Então, e aí a questão é o comportamento do investidor. Você pode escolher qualquer um desses dois caminhos, escolhendo uma corretora internacional, você declara o seu imposto, a sua renda e o seu patrimônio da mesma maneira. Tá? A empresa vai te enviar um relatório diário, inclusive, e com o seu CPF, e aí o caminho interno é o mesmo. Então, tirando as corretoras fakes, tirando os projetos fakes, que a gente vai falar sobre quais os pontos chaves como escolher, falando das melhores, é uma questão de escolha. Tá? Enquanto aqui no Brasil a gente tem aí algumas corretoras, como eu falei, fica muito mais fácil essa relação, vamos dizer, com a legislação brasileira. Boa, e aqui no Brasil a gente vê também quando você está na Bolsa, por exemplo, o Ibovespa cai mais do que 10%, tem a interrupção dos negócios, que é um circuit breaker. No dia do 11 de setembro, por exemplo, inclusive a Bolsa ficou fechada naquele dia depois que aconteceu o desastre, então abriu, ficou 40 minutos aberto e fechou. Nos Estados Unidos ficou fechada por 3 dias naquele período. A Bolsa da Grécia, quando a Grécia quebrou, ficou fechada também. O Tesouro Direto, a gente vê diversas vezes ele ficar fechado. Então, quer dizer, isso é absolutamente normal, porque se você deixar o pânico crescer e crescer e crescer, cara, às vezes acontece igual lá a crise de 29, né, que tiveram ações lá que caíram 80%, 90%, só porque um começou a vender, e outro vendeu, e outro vendeu, e outro vendeu, e outro vendeu, e acaba que um bom projeto acaba indo para o espaço por causa de fluxo. Né? Então, isso é anormal, isso acontece também há tempos, não é algo que vem das criptomoedas ou de tokens ou qualquer coisa do gênero. Eu queria entrar na parte de patrimônio, já que a gente já falou de contas, de corretoras e tudo mais. Então, vamos dividir. Uma pessoa que está começando agora em cripto e uma pessoa que é experiente igual você. Qual o percentual que a pessoa deveria ter do patrimônio dela em criptomoedas, na tua visão? Pô, Daniel, aí você me coloca numa saia justa. Vamos falar. Eu respondi. Workshop é para isso. Eu respondi, inclusive, alguns seguidores aí dos Zatar que me procuraram. Depende do seu perfil. A primeira pergunta, dando um passo atrás, é qual que é o objetivo? É especular ou é investir? Tá? Então, a partir desse momento, você consegue analisar o risco, tá? E aí consegue medir o quanto se expor. Então, vamos falar de investimento. Devido ao fato de eu acreditar na tese, eu venho aumentado a minha exposição ao longo do tempo. Tá? Não chega nem a 50%, mas eu tenho aumentado bastante, consideravelmente, a exposição. Por conta de tudo isso que a gente já conversou, tem muitas pessoas aí, exponentes do mercado, que divulgam que estão expostas a 100%. Tá? Então, para responder de uma forma prática, tem mais a ver com o seu estômago, o quanto você aguenta ver esse mercado movimentar. Tá? Então, você expor 1% do seu patrimônio não vai te machucar tanto. Você vê aí um ativo que você acorda e ele está 8%, 9%, 12%, 20% do fechamento de ontem.
tá? Só que, ao mesmo tempo, no dia seguinte ou na semana seguinte, ele pode buscar 100, 200, 700% de valorização. Então, é mais uma questão pessoal de como você se sente nessa realidade. Porque muitas pessoas provavelmente estão migrando do mercado tradicional, onde a gente vê aí 4%, o pessoal já está arrancando os cabelos de queda ou de valorização de uma ação. E 4% é a abertura, é o gap de abertura, muitas vezes, de um criptoativo. Então, é mais nesse sentido, é mais a pessoa conseguir entender realmente como funciona esse mercado para ela avaliar o que ela está disposta. Tá? Mas como tese de investimento, eu acredito, como a gente já falou lá atrás, que a gente está pegando essa onda no começo. Boa. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas é o que eu acredito. Depende. Tem gente que vai dar all-in e vai pegar o lucro, e aí tem estratégias e vai dar all-in de novo. E aí a gente vê histórias de gente que deu muito certo. Então, notícias da pessoa que multiplicou o patrimônio em 1000 vezes, 2.000, 3.000 vezes. São pessoas que se expõem ao alto risco. Tá? Então, não adianta a pessoa se expor de modo conservador e esperar que tenha resultados tão robustos. Então, mas a gente tem produtos para os dois públicos. A gente consegue um rendimento anual bem aí tranquilo e tímido, e a gente consegue rendimentos diários, né? Você comentou sobre staking, a gente consegue rendimentos diários bem expressivos. Muito legal. Agora já ficou mais respondido. Eu gosto sempre da pessoa não apenas pensar no estômago, né? Quanto ela aceita perder, mas também quanto que ela ganharia. Né? Às vezes, se você pegar e botar 1% do teu patrimônio, cara, mesmo que aquele ativo suba 100%, por exemplo, cara, tu vai ganhar 1%, é bacana, mas não muda muito o teu patamar, entendeu? Então não pode ser um valor também tão baixo a ponto que não atrapalhe, que não mude a tua vida, né? Porque aí o teu risco é pequeno, mas também tu não tem retorno nenhum. E eu penso muito dessa forma. E, claro, se a gente conseguir manter ali uma boa descorrelação também, que a gente vai falar no último vídeo, melhor ainda. E com essa geração de renda, eu acho que completou. Acho que quando surgiu o staking, para mim, é a parte boa das criptos. É quando eu comecei a abrir o olho com relação no próximo vídeo do workshop, que é o terceiro vídeo. Zatar, passa aí, próxima pergunta. É legal você falar sobre isso, que o Rafa falou sobre a alocação de 1% ali, a pessoa, até quando os fundos vão entrar em algumas teses mais arriscadas, né, ações, eles começam ali com 1%, vão entendendo um pouco mais da empresa, vão entendendo um pouco mais do business, do negócio, e eventualmente vão aumentando a exposição. Então, realmente, um percentual pequeno do patrimônio inicial aumentando, né, conforme o tempo vai passando, conforme você vai conhecendo mais com o auxílio de especialista, eu acho que é bem interessante e plausível. E agora, Rafael, eu acho que é interessante a gente saber, uma pergunta muito importante de as pessoas visualizarem, se a pessoa for colocar na internet lá, vai ver que são mais de 20 mil ou aproximadamente 20 mil criptomoedas hoje em dia. Então, a pessoa, caramba, na Bolsa são o quê? 60 e poucos papéis, né? No índice Bovespa, ações investíveis ali, o Daniel pode até falar melhor, são o quê? 300, 400, Daniel? Não, no Ibovespa já tem mais agora, já tem 91, e no investíveis, tem hoje 450 ações listadas. Com liquidez deve ter umas 250, 300, talvez. Para você ver como aumenta, né? Até acho que ano passado eram 60 e poucas ações, agora são 90 e poucos no índice Bovespa e algumas centenas ali investíveis no geral, e criptomoedas são 20 mil. E hoje a gente vê, se eu não me engano, o dobro de investidores em criptomoedas do que investidores na Bolsa, realmente. Então, é importante a gente entender esse movimento, e mais importante que isso é entender a diversificação. O que eu quero dizer com isso? O Rafa Marques, eu preciso diversificar
entre as criptomoedas ou não? Eu vou escolher uma base ali, um núcleo. E eu acho interessante nesse contexto você até falar. O Daniel gosta muito de falar sobre isso, e eu também em fundos, e até algumas gestões que você monta um núcleo ali de empresas, por exemplo, quando a gente fala de ações mais resilientes, aquele núcleo ali robusto. Tem gente que gosta de botar, sei lá, banco, saneamento, aquelas empresas mais sólidas, e ali, nos vértices ali, empresas mais arriscadas, commodities, por exemplo, mais voláteis. Eu queria saber se essa dinâmica se aplica também a criptomoedas ou poderia se aplicar e como você trabalha. Eu acho que é interessante a galera visualizar como é que pode ser essa diversificação dentre dezenas de milhares de criptos. Boa pergunta. Tem uma frase no mercado cripto que costuma dizer assim: acumule, né? É bem exagerado, mas acumule qual criptomoeda, qual você puder, porque a gente não sabe como é um mercado ainda que está em ascensão, está começando. Muitas dessas geminhas, muitas dessas sementes vão morrer. Tá? Por que tem 20 mil criptomoedas? Porque todo dia nasce pelo menos umas 2 mil. E todo dia morrem 2 mil. Porque algumas realmente foram feitas para durar só aquele momento, tá? Então, quando a gente for falar de lançamento de cripto, a gente vai falar disso. Elas foram feitas para nascer e morrer. Existe isso no mercado cripto, para você aproveitar simplesmente essa especulação. Mas existem outras que a ideia é boa, mas o projeto não é bem executado. Igual uma empresa normal. Então, você tem uma ideia boa, você tem um produto bom, mas a equipe por trás, ou a gestão por trás, ou o operacional, ou o mercado não é o momento, não aceitou. E respondendo à questão da diversificação, dentro do ecossistema da criptomoeda, cada projeto, cada empresa, cada startup dessa resolve uma questão e traz uma solução, como eu falei. Então, se você excluir o mercado tradicional e olhar só para o mercado de cripto, você vê que há uma correlação negativa e até uma descorrelação dos projetos, do comportamento do mercado. E tem uma análise que já é feita, você consegue ver isso já com facilidade na internet, enquanto as criptomoedas tradicionais seguem um ciclo de movimento, as altcoins e as moedas que estão nascendo agora, vamos dizer assim, elas ficam mais estáveis. E aí, a partir do momento que o Bitcoin, o Ethereum e as mais tradicionais consolidam, a gente vê um aumento na volatilidade, um aumento na liquidez desse outro grupo de criptomoeda, dessa tecnologia mais DeFi. Então, existe essa troca de volume financeiro entre alguns grupos de criptomoeda. Então, sim, é inteligente. Inclusive, já existem alguns produtos, além do staking, existem produtos que é chamado de farming, onde o próprio ecossistema diversifica o investimento em algumas paridades de token. Então, você pode deixar em staking num ativo, ou você pode deixar em staking, ou deixar investido, né, ali na piscina de liquidez, em algumas paridades. Então, isso é uma forma também de diversificar o investimento, diversificar a carteira dentro do universo cripto. Bom, Rafael, agora para terminar aqui a última pergunta, antes até do Rafael Zattar falar para a gente sobre quanto ele vai colocar na carteira, né, dele, para a gente poder fazer essa competição saudável, que a gente sabe que depois acaba não virando saudável nas redes sociais. Mas me diz uma coisa, eu vou te fazer uma pergunta e vou te botar em outra saia justa agora. Consigo gerar renda com criptos? Que é uma pergunta que chega muito no pessoal. E aí eu vou mais além, tá? Qual um percentual que é normalmente plausível e qual aquele que já te chama a atenção que pode ser um problema? Ou não tem nada a ver? Tipo, o percentual não influencia em nada nisso. Tá. Boa pergunta, interessante pelo seguinte, tem duas maneiras de gerar renda em cripto. Primeiro, a gente pode voltar, eu não quero entrar muito tecnicamente,
como que as criptos funcionam, assim, como que a mineração, tá? Você pode adquirir tokens ou adquirir unidades de moeda através de hardware, supercomputadores. Então, você pode ser um fomentador daquele blockchain. Lembra que a gente comentou por cima que o sistema todo está baseado numa rede de blocos, numa cadeia de blocos que vão se formando. E o que são esses blocos? Esses blocos são notas que são preenchidas através da rede de computador. Então, você conecta o seu computador e a rede, ela utiliza a sua capacidade de processamento. Então, o processador do seu computador vai trabalhar para a rede. Então, é como se o seu desktop estivesse trabalhando para o banco, para processar aquela quantidade absurda de dados. E, em troca disso, você recebe a moeda. Então, essa é uma forma de gerar renda. Eu não sou especialista nessa área, é muito técnica, relacionada a hardware, relacionada a garfos, a nodes. Então, o meu foco é a geração de renda ali nas piscinas de liquidez. Então, quando a gente fala de lucros, a gente fala de juros e dividendos, é uma forma da gente gerar renda, sem falar do trade em si, mas essa exposição e, ao mesmo tempo, essa alocação de um percentual na liquidez daquele projeto, você recebe em troca, tá? Em contrapartida, você recebe uma quantidade de tokens. E essa quantidade costuma ser bem elevada por conta de não ter intermediários, tá? E por conta da quantidade de capital que esses projetos conseguem, por conta do volume financeiro que esses projetos conseguem captar do mercado. Então, uma das coisas que a gente analisa, né, para não cair na armadilha de entrar num projeto que está fadado ao fracasso ou que não consegue se sustentar, a gente analisa a capitalização de mercado, ou o market cap, quanto ele conseguiu absorver, quanto que ele tem do mercado financeiramente falando. Então, esse é um dado muito importante. Então, quando a gente fala em gerar renda, a gente fala quanto aquele projeto quanto que aquele projeto já tem alocado na sua blockchain, quanto aquilo está seguro, quanto daquilo está voltando para o investidor. Então, eu não diria que é uma renda passiva, tá? Porque não é simplesmente você comprar a ação e deixar. Devido a esse alto ciclo, essa alta variação dos preços, eu gosto de trabalhar em curtos prazos, tá? Com geração de renda. Então, você consegue fazer alocações inteligentes, com uma análise bem estruturada e bem direcionada, e consegue sim tirar renda do mercado cripto, dessas duas formas. Isso, então isso aí é um pouquinho do que a gente vai ter no vídeo de amanhã, e acho que em um dos vídeos a gente tem que incluir também a história do ICO, né, de como é que é feito o início, né, o Initial Coin Offering, o início da oferta pública de moedas, vamos dizer, né. E acho que a gente pode encaixar em alguns dos vídeos também para o pessoal entender de onde surgem essas moedas e talvez até por que morrem algumas moedas também. O que acontece, né? A pessoa tem cripto da que morreu, o que acontece? Você realmente perde, não tem nem como vender por nada. Isso a gente pode falar também mais para frente. E agora o momento que todo mundo estava esperando nesse vídeo de hoje, saber se o nosso amigo Zatar vai tirar o escorpião do bolso ou não. Lembrando que eu falei que eu vou fazer investimento de 50 mil reais na carteira, principalmente de staking, do Rafael Marques. Agora vamos ver o Zatar. Eu digo ao povo brasileiro que eu investirei também 50 mil reais. Grande garoto. Então, eu e o Daniel vamos investir aí 100 mil reais, 50 mil cada um. Vamos fazer uma competição, não decidi em qual carteira ainda. Então, em breve, vocês vão ver aí os extratos e tudo certinho. Vamos ver. Já estamos procurando gente para fazer a auditoria dos resultados. E vamos ver em quanto tempo vai virar 1 milhão, hein, Rafael? Confio em você. Essa é boa. Essa é boa. Quem chega primeiro em 1 milhão, corrida dos cavalos, tá ligado? Você vai fazer o do 50 mil ao milhão, é isso?
É uma boa, hein? 50 mil é 1 milhão, uma boa. Excelente. Aí na próxima também, Daniel, na próxima que a gente vai fazer, no workshop, a gente pode falar da relação do metaverso com as criptos. Então, eu acho que vai ser bem legal as próximas. Eu estou ansioso para ter essa conversa. Se vocês me permitem, o Daniel fez um comentário lá atrás, eu gostaria de fechar. Principalmente o Bitcoin, né, estava sendo estudado ou analisado e se ele realmente é ou não uma commodity. E esse assunto avançou, Daniel. Esse assunto avançou no Congresso americano, avançou no Banco Central lá. Então, provavelmente, deve vir uma notícia aí positiva nesse sentido. E aí, já na esteira, o pessoal não perdeu tempo, já tem fundos previdenciários nos Estados Unidos prontos e preparados. Por enquanto, a lei permite lá 5% de exposição. E tem corretoras brasileiras já que já tem produtos, se eu não me engano, se não está disponível, logo já vai estar disponível. Produtos previdenciários com criptomoeda. Então, a gente pode também falar sobre isso. Eu preparei, inclusive, um material para a gente falar um pouquinho sobre renda. Vocês falaram de 1 milhão e eu lembrei de uma chamada que eu vi que 1 milhão já não é mais suficiente para se aposentar. Então, a gente tem que descobrir aí maneiras de rentabilizar a própria aposentadoria e multiplicar aí essa reserva. Então, eu só queria trazer isso, que eu achei bem interessante. Muito bom, interessante. 1 milhão só é suficiente para se aposentar se tiver ação da Petrobras, né? Que paga 30% por ano, 40%. Tô brincando, gente. Não vai pagar para sempre, só tá pagando agora. É só brincadeira. 50 milhões já dá para comprar uma paçoca. 50 milhões eu te levo para tomar aquele chocolate quente. Tá bom. Lá que você pagou para mim. Isso. Bom, galera, estamos encerrando aqui essa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando desse nosso conteúdo. Conteúdo um pouco diferente para o canal, mas a gente vai introduzindo novos conteúdos a cada ano que passa, porque é importante que vocês conheçam o mercado agora de criptomoeda. E eu tenho certeza que daqui a 2 anos, 3 anos, a criptomoeda está lá em cima, nas máximas, todo mundo vai estar falando de criptomoeda, todo mundo vai estar querendo falar sobre cripto, todo mundo vai querer falar do próximo ETF, do próximo token, do não sei o quê, tudo que está crescendo para caramba. E a gente sempre na contramão do mercado, navegando de forma mais difícil, fazendo o trabalho que tem que ser feito, trazendo isso para vocês nesse momento agora, no momento que o mercado de cripto não é desacreditado, mas está, vamos dizer assim, entre aspas, tá, em um momento mais complicado. Não apenas cripto, como o mercado inteiro, né? O mercado de bolsa do Brasil, americano, o mercado mesmo como um todo de juros. Enfim, a gente está aqui trazendo conteúdo no momento que a gente considera ser o certo para que você possa aprender da forma correta, ter uma exposição e começar a crescer de forma inteligente. Na hora que disparar, você já tem esse conhecimento, você já conhece, você já sabe e você surfa. Tá? Não adianta querer aprender a surfar quando a onda já estiver boa, porque aí o tempo que você tiver que aprender, aí a onda fica ruim. Já passou. Entendeu? Já passou. Então, o momento é agora, é o momento que a gente traz para vocês. Nem sempre seria o melhor momento que é o melhor momento no sentido das pessoas terem maior interesse, tá? Mas é o melhor momento para a pessoa realmente entrar. E a gente, como especialista de mercado, e eu adoro estudar ciclos também, igual o Rafael Marques, a gente sabe qual é o momento legal por causa do ciclo. Quer dizer, na hora que o ciclo está ruim, é a hora que você tem que aprender e na hora que você tem que entrar em alguma coisa. Bom, gente, a gente está encerrando aqui. Eu queria deixar esse encerramento final importante para que vocês tenham consciência, tá, da oportunidade que está aparecendo para vocês. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre essa geração de renda, sobre esse staking.
Vamos falar sobre os ICOs, sobre Initial Coin Offering, aí uma sugestão do próprio Rafael aqui nesse vídeo de hoje, para a gente falar um pouco mais sobre isso também. E aí depois a gente fecha no último dia, no quarto vídeo, falando sobre alguns estudos, sobre descorrelação, sobre montagem de portfólio e quais são os tipos de criptomoedas que podem entrar nesse portfólio. Nem tudo é Bitcoin, nem tudo é Ethereum, né? A gente tem o DeFi, tem cripto, tem token, tem um monte de coisa, e a gente fica um pouquinho mais técnico, né? Vocês vão perceber que a gente vai avançando ao longo do nosso workshop. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado.